Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Um novo programa, Uma nova voz e uma nova história. Agora tô sendo certo. Tá certíssimo. Você de casa, seja bem-vindo, gente. Eu estou um pouco sem voz. Deixa eu explicar aqui, porque eu assumi em alguns momentos. Você de casa, seja bem-vindo. Começa agora seu podcast Sem Filtro, aqui pelo seu Conect TV Brasil, em parceria com a Rádio Piratininga. Como foi de final de semana, Vilela? Pra mim foi bom, pra você que não, né? Porque Eu acho que foi a água que eu tomei. Certo, mas você não tava assim na hora do caminho pra cá. Mas o... Não, mas é a do... Não, não tá tão ruim. Agora não. É que eu não posso falar muito alto, entendeu? Ah, entendi. O O meu agudo. foi excelente, fui só 2 dias na Iapic, no final de semana passado e nesse. Então, E fiquei esse tranquilo. recuperou tudo. Então, tô tranquilo, não fiz nada. E antes de tudo, gente, a gente precisa agradecer muito, imensamente. Acreditou? Uma pessoa... Oi? Acreditou que eu não fiz nada? Você falou que não. Eu Só fiz, na sexta, né? Eu fiz. Fez? Eu fiz em casa, né? Fábio como mais o filho, não, né, Vilela? Mais ou menos. Mas... Fiz muita prática, mas não. Mas se protegeu. Né? Vamos falar, usem camisinha, Sim, fala para as pessoas por lá de favor, casa, gente. Tem vários meios de proteção. né? É, faça amor, mas com segurança. Exatamente. Ô, gente, antes de tudo, eu quero agradecer. Tem uma pessoa que se despediu da gente aqui da equipe, Patrick, Verdade. que ficou acho que mais de um ano aqui com a Olha. gente no programa, do Night Show. Fez parte também, ele que gravava comigo as externas do Profissão por um Dia. Fez parte do começo do nosso podcast aqui e ele se despediu da gente. Patrick, eu quero mandar um beijo no fundo do seu coração e agradecer imensamente por tudo. Vai ficar sempre registrado no meu coração e das pessoas que assistiram a gente, o quanto você foi importante aqui no nosso programa. Com certeza. Ele saiu daqui do programa, né, aqui É. do podcast, mas vai continuar a nossa vida. Pelo menos eu vou fazer vários projetos com ele aí, Sim. futuramente. Eu tô pensando em Espero. fazer um ensaio sensual. Será que eu acho que eu vou fazer com ele também? Imagina, ia ficar Nu. a coisa mais linda. É, bonito. É. A vida do calango vai ser o tema. O calango albino. Folgado, hein? Vou hidratar a garganta aqui. Isso, Bíblia. Agradecer nossas empresas, né? Que estão sempre aqui com a gente. Logo que vai ter uma empresa nova. É. A Anguera tá chegando aqui também com a gente. Agradecer os Pneus Vilela. Agradecer ao Help Conveniências. Agradecer também a Kelly da Carmela. Não vou ficar esticando muito, gente, pra gente poder ter bastante... Isso mesmo. E a convidada de hoje, ela vai ter vários assuntos pra falar aqui com a gente, né, Vilela? Isso. Quer apresentar ela, não? Não, pode apresentar Pode você. apresentar? Gente, nossa convidada de hoje vem direto de São Paulo. Que bairro de São Paulo, Gabi? Genópolis. Genópolis. Nossa convidada de hoje, gente, ela é advogada da área Trabalhista. trabalhista. Essa área é muito importante, inclusive. Gabriela Valdambrini, seja bem-vinda, meu amor. Nossa, difícil. Eu tô adorando isso. Eu não quero deixar de falar. Vai Porque ser eu tô dando umas divertido. miadas. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigado. Obrigada, Matheus. Obrigada, Vilela, pelo convite. Nossa, Estou muito feliz de estar aqui. Vamos bater um papo. A gente tá resenhando faz tempo, né? Esse Faz assunto. muito tempo. Acho que mais de ano, né? Desde o programa anterior a gente fala que um dia a gente vai fazer essa conversa, né? Vai bater esse papo. Mas eu acho que o podcast é o programa exato pra você. Não, e contar. a gente foi acumulando história, né? É. A gente foi acumulando Vai ter mais bastante, vai histórias, ter né? mais história. Ainda mais ainda pra gente pós-pandemia. contar. Pós-pandemia, né? Uma advogada que tem uma pitada de política no meio também, né, Gabi? Às vezes, né? Às Às vezes a vezes. gente se mete um pouco, não. A gente evita, mas às vezes a Mas gente tem se que falar mete. de política, né? Às vezes tem, fazer o quê? Gabi, conta pra gente. Você é natural de São João da Boa Vista, né? Eu sou natural de São João da Boa Vista, nasci aqui, estudei aqui praticamente minha vida inteira, até terminar a faculdade aqui. Quando eu terminei a faculdade, só é que eu saí, fui para São Paulo e aí não saí mais de lá. Então eu vivi os primeiros 22 anos da minha vida aqui e o restante lá, o restante. Inclusive, você pretende envelhecer aqui, né, Gabi? Envelhecer, eu penso em envelhecer no interior. Depois de aposentar, eu penso em voltar. Qualidade de vida, né, Matheus? Eu gosto muito de São Paulo. São Paulo foi a cidade que, na hora que eu precisei de emprego, São Paulo me acolheu. Todo mundo fala, né, como São João é acolhedor, mas para mim,
no momento que eu precisava de emprego, quem me acolheu foi São Paulo. Mas eu penso que a qualidade de vida aqui, quando a gente para de trabalhar, né, que a gente não tem mais essa preocupação, uma vida mais gostosa, mais leve. Segurança também, sem correria, segurança. Então eu gosto muito de São João. Eu saí realmente porque a minha experiência de estágio, vou contar, foi muito boa, mas a minha experiência profissional aqui foi curta e não foi legal. E Você tentou trabalhar em São João? eu comecei trabalhando aqui. Eu cheguei a trabalhar aqui e eu falo que foi... Eu brinco que ainda algum dia eu vou escrever um livro, né? As coisas que eu passei na minha carreira, mas foi o primeiro caso que hoje eu vejo, assim, olhando de fora, como se não fosse a minha vida, foi o primeiro caso de assédio moral que eu tive no trabalho, foi aqui em São João. Inclusive, a gente vai falar disso hoje também, Vamos né, Gabi? falar disso também. E aí eu fui embora para São Paulo, Eu amo exatamente. São Paulo, não tenho o que falar. Eu não gosto. Eu não nasci em São Paulo, mas desde moleque, toda vez que eu viajava para São Paulo, eu ia fazer algum trabalho como modelo na época, um dia eu vou vir morar pra cá. Aí teve que ter um start, minha mãe falou, vai embora, não tô vendo aqui não. E fui. E eu só voltei mesmo por conta da pandemia, porque senão eu estaria morando lá. Então eu falo, agora eu tô aposentado aqui. Eu tô vendo dia de aposentadoria. Não, mas eu tava comentando, né? Eu não tenho vontade nenhuma cidade do mundo me tiraria de São João. Olha, A não ser que eu acho que uma questão de trabalho, talvez, né? Eu teria que ir, mas forçado mesmo por conta do trabalho. Mas você trabalhou já viajando bastante também, né? É. É uma loucura. É uma loucura. E o trauma eu acho que tá nisso também. Pode ser. De ir voltar, porque a saída era de São Paulo, né? Então toda semana eu ia e voltava de São Paulo, eu sempre achei São Paulo muito louco. E eu peguei trauma do ônibus, da linha, São João, São Paulo. Parava muito, era muito desconfortável. Então acho que o trauma meu assimila São Paulo com essa coisa que eu não gostava. Eu não sei como tá hoje em dia, mas o ônibus realmente ele parava em todas as cidades aqui no país. Eu lembro que ele levava 4h30 de ônibus, uma viagem que a gente fazia em 2h30 de carro, né? Ainda é 4 horas e pouquinho, e para, acho que Mogi Guaçu, Mojimirim, Campinas, São Paulo. São Paulo, Mas mesmo assim, dentro de Campinas ele anda muito até sair, então Jundiaí, né? Ele vai passando por Jundiaí até chegar. Aí Anguera ali. Ele vai parando na própria estrada, às vezes, né? Agora parou, para agora é proibido. Agora é proibido. Mas fazia muito isso. Mas e caro, né? Não era um ônibus, pelo menos não sei, mas não era um ônibus barato, era uma coisa assim. Até um ano atrás, caro. A última vez eu pagava acho que R$90 pra ir, R$90 pra voltar. Então, não é barato. Não é barato. E os 4 vezes por mês dava um custo sem dúvida. até que alto. Agora, quando eu vou fazer algum trabalho, tem um aplicativo aqui na cidade que é de carona. E aí você entra no aplicativo e você fala, eu dou carona até São Paulo, de cada... É marca. Mas é o BlaBlaCar ou é? Não, é um aplicativo. De São João mesmo. O pessoal de São João que mora em São Paulo, o pessoal de São Paulo. Porque tem muita gente que faz isso ainda, né? Que faz o vai e volta. Muita gente que sai daqui e vai fazer faculdade lá, né? Eu conheço um monte. Então, No entanto que eu ia pra São Paulo no final de semana, aí eu ia pegar carona. Que o Gustavo Buzon, né? O Gustavo, que é personal, ele namora um cara de lá, então ele vai sempre. Se o Gustavo não fosse assumido, você já estava assumindo o Gustavo aqui. Exatamente. Tirou Como não, gente? Se não era, tirou do armário agora. Inclusive, um beijo pro Gustavo, bonito, né, o Gustavo, né? Parecendo um armário, né? Tá grandão. Ô, Gabi, então teve uma infância gostosa aqui? Foi, minha infância foi muito boa, São João foi muito bom para crescer, para estudar, eu não tenho o que reclamar. Até o momento que eu me formei, assim, São João foi muito acolhedor nesse ponto. É um lugar muito bom para crescer, né? Sim. Eu falo que eu tenho uma amiga de infância, que era vizinha, que nasceu um mês depois de mim, e a gente estava junto a semana passada. Ela foi morar em São Paulo, então é coisa que São João proporciona, né? Você fazer amigos, né? Você fazer amigos que você leva pro resto da vida, porque a chance de você continuar na mesma escola com as mesmas pessoas é muito grande, né? O convívio é muito fácil, é muito mais fácil levar na casa do amiguinho e trazer, então as pessoas ficam na casa um dos outros, né? Então a gente acaba levando amigos. Os amigos que eu tenho hoje, a grande maioria, assim, eu levei de São João para São Paulo, né? Essa amizade. Então, e a gente tem muito hábito de ir na casa das pessoas aqui, né? Fazer churrasco. Eu não gosto muito não das pessoas na minha casa. É engraçado. Ele é o primeiro do rolê a chamar 8 pra ir pra casa dele. E é verdade. Meus pais são assim. Meus pais, porque eu não moro mais com meus pais, né? Eu moro só no meu apartamento. Mas meus pais, quando eu morava com eles, eu saía pra algum lugar, na hora que eu voltava, tinha umas 12 pessoas em casa fazendo churrasco, janta e não sei o quê. Eu falei, gente, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Cadê a privacidade? Mas lá em São Paulo eu levei isso também, das pessoas estarem sempre dentro de casa. Eu adoro isso, assim, eu prefiro as pessoas dentro de casa do que eu ter que sair. Eu também. Então, sempre que dá, a gente reúne, nem que seja pra comer uma pizza. Então, acho que isso vem mesmo do interior, né? Essa coisa de estar na casa do outro, né? Sim.
De Eu ser gosto mais disso. próximo. E eu também achei muito gosto. engraçado, Gabi, que quando eu trabalhava lá em São Paulo, foi ter um churrasco na casa de um do músico lá. E eles não deixam pagar. Não Né? tem divisão, né? É, Aqui é. a gente divide, aí ficou R$200, Ficou tanto, vamos é. dividir em 5, né? Não tem erro, já é isso um costume depende. nosso. É. E lá em São Paulo era um churrascão, assim, sabe? Muita coisa. Comprou... Um churrasco de gente É isso rica, que eu ia né? falar agora. Pode ser, pode A gente ser. É. divide algumas coisas. Ah, é? assim, Sim, eu divido, Porque ele Pelo diz menos que isso. ele não tem costume de dividir. Então não é geral. É, porque ele é rico, ele é... Talvez, não é geral, não. Eu acho que tem de tudo. Tem de todos os tipos. É óbvio que se você resolveu fazer uma festa e chamar todo mundo, ou que seja um jantar, as pessoas não levam nada, né? Mas esses encontrinhos, assim, durante a semana, normalmente é assim, eu levo minha bebida, você leva a sua, a gente pede uma pizza junto. E, né? Assim, mas também eu acho. Vamos dizer, eu acho até chato você chegar na casa dos outros e um banana. Eu, pelo menos, alguma coisa eu levo. Porque, assim, tipo, vamos um churrasco. Eu já pergunto, o que tem que levar? Tem que levar bebida, tem que levar isso? Porque eu também não acho legal, né, você chegar na casa dessas quando eu pessoas. sou convidado para uma janta, assim, ou almoço, na casa de alguém, eu sempre levo um refrigerante, alguma coisa, para não ficar chato, né? Porque Agora, quando é um jantar, o teu jantar aqui em casa não precisa trazer nada, porque é um jantar, se você é um convidado meu. É diferente. Exatamente. Mas São Paulo tem isso não, as bagaceiras de lá. Vocês ouviram o pessoal de São Então Paulo, meus amigos. eu fui sortudo mesmo. Você foi sortudo, porque meus amigos dividem tudo, e quando eu não tenho que pagar mais. Mas você sabe que você merece, tá pagando por todas as coisas erradas que você fez, né? Ô, Gabi, você foi pra São Paulo com 22? Eu fui com 22, logo depois que eu me formei. Formei, passei na OAB. Ai, soltei o microfone, perdão. João. Ô, Gabi, e você chegou a trabalhar um pouquinho aqui, então? Eu trabalhei, na verdade, logo que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade em 2001, no comecinho do ano. Em abril, em março, eu me cadastrei num programa que eu acho que ainda existe, que é o IPFAI, aqui em São João, que fazia um elo de estágio, de coisas da prefeitura, com alguns lugares. E no mês seguinte, em abril, eu fui chamada para trabalhar na Justiça do Trabalho. Eu não sabia nem o que era isso, né? E aí eu passei, naquela época não existia a lei de estágio, como ela é hoje, então eu passei os 5 anos da faculdade dentro da vara do trabalho. Aquilo ali foi uma escola, aquilo ali eu tenho amigos que eu levo, além da questão da amizade que eu levo do coração, eu tive professores ali, né? Então, as pessoas que me ensinaram, o processo do trabalho, meu professor era ótimo, mas ali na Justiça do Trabalho foi onde eu aprendi de verdade. Mas a faculdade ajuda o básico, né? Depois eu fora que eu sei que eu tô na área da saúde também, né? E eu acho que tem uma questão interessante da Justiça do Trabalho, de ter ficado tanto tempo lá e trabalhado com juízes e tal, que quando eu fui advogar, que era uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia fazer, eu não tinha medo de juiz. Porque eu via juiz como colega, porque a gente trabalhava do lado, então, e eu senti isso de ver as pessoas mais novas lá em São Paulo com medo de responder, com medo de interromper, com medo de fazer uma audiência. E esse medo eu não tinha, isso me ajudou muito, porque tinha essa proximidade. Eu era até um pouco sem noção. E você sabia o limite, mas você sabia o limite. Eu acho que eu era até um pouco sem noção, porque eu via como amiga, eu sou amiga até hoje dos juízes com quem eu trabalhei, né? A gente mantém contato. Então tinha essa proximidade, eu acho que até beirava um pouco a falta de noção, às vezes, porque eu interrompia mesmo, falava, acho que a gente vai amadurecendo e vai acalmando. Mas hoje você ainda fala? Interrompe? Muito. O tempo inteiro. Então essa tá certa. Advogado tem que falar, gente, advogado tem que falar, tem que interromper, tem que expor ponto de vista, tem que ficar tentando te convencer. Você vai ter sua opinião, eu vou defender que você tenha sua opinião pro resto da vida, você tem o direito de ter, mas se for diferente da minha, eu vou tentar te convencer. Eu vou tentar te mostrar e você vai ter exato. É natural do advogado ficar tentando te convencer e trazer. E não é simplesmente ficar batendo numa tecla, é de trazer fundamentos, de trazer outros pontos de vista. E se você quiser continuar com a sua opinião, legal. Tá lembrou muito aquele episódio da Gabriela Prioli com o Monark. Com o Monark. Eu acho que foi. E ela pedia dados sobre uma opinião e ele não tinha dados. Exato. E ela fala, você pode falar o que você quiser. Mas você tem que me provar, né? Exato. Porque senão Deixa de ser fica tudo muito fácil, né? Quando era, né, o Monark e o outro, né? Era o Flow? Como o Flow? Sou ruim disso, hein? Nossa, também, é muito podcast. Mas eu acho que se você jogar no basiquinho aí no Google, Prioli... É Flow? Flow. Lá. Ele, o Igor? Ah, tá. O que é o 3K? Mas eu acho... 3 caras. 3 caras, tá? Isso. Tô entendendo, 3 caras. 3 caras.
é Isso, 3K é mesmo, eu que 3K entendi mesmo. errado, eu entendi 3 caras. Não, e aqui, será que é 3 mil seguidores? E é muito legal, né, a Gabriela falando isso. Você sabe mas- quem que é a Gabriela? Sei, né? claro. Mas é exatamente isso, é você ter o direito de ter uma opinião, mas tem que ter fundamentos, tem que ter dados, né? E, ainda que a sua opinião não tenha nenhum fundamento e é um direito seu, se você vai divulgar e sair por aí falando, procurando, antes pra ver se é verdade, né? É. Não vamos sair falando mentira, né? As famosas Sim. fake news, vamos tomar cuidado. E eu acho que vem muito daí, o advogado ele fala demais, ele tenta te convencer mesmo, não dá pra ser um advogado tímido. A não ser, claro, que você vá pro lado de consultoria, fique quietinho, só prestando consultoria por escrito pra cliente. Então ainda... São dá muitas áreas dentro da advocacia? muita coisa que você pode fazer, muito. Porque na minha cabeça são 3, olha pra você ver. Diga quais são as três. Trabalhista, Trabalhista. quando é Não. penal e Civil, você deve pensar. civil, Então, só que quando você... Aí tem o tributário, você paga imposto, né? Então tem o tributário. Tem da família? A família tá dentro do civil, Ah, né? Então tá. dentro do civil você tem família, você tem sucessões, que é quando alguém morre. Você tem as obrigações, quando alguém descumpre um contrato. Então você tem vários ramos dentro do direito civil, né? Aí você tem o direito tributário, tá? Você tem o direito previdenciário, que hoje ele já é separado do trabalhista. O previdenciário está voltado para os benefícios previdenciários, então aposentadoria, auxílio-doença, né, essa parte. Dentro do previdenciário, você tem uma parte do tributário, que é o tributo previdenciário, né, que é a contribuição previdenciária. Você tem o direito econômico, você tem o direito político-financeiro. Meu Deus, são É muitos. muita coisa. Tem o direito constitucional, que eu falo que é o mais importante, porque a Constituição é a base de tudo. Eu defendo, inclusive, que tivesse o mínimo de direito constitucional. Que é o mais perto de você, né? Não, você tô tá percebendo. sumindo lá, não. Tá me irritando isso. Eu defendo que tivesse o direito constitucional, o mínimo, o básico, na escola, né? Até a 8ª série, um pouquinho de direito constitucional, um artigo 5º para você saber seus direitos e deveres, O mínimo, né? né? O mínimo, exatamente. A gente só aprende de acordo com a necessidade, né? Exatamente, E não só quando deveria ser sofre assim, né? na pele. E muita gente acha que tem um direito que de repente não tem, né? Que de repente, hoje mesmo, uma amiga mandou, eu tenho o direito de não assinar isso, não tenho? Eu falei, tem, mas você vai se prejudicar. Então, você tá achando que você tá se beneficiando Você tá se e não prejudicando. tá. E você vê, é uma amiga muito inteligente, formada, né, na área dela, etc. É uma falha da educação, não é uma falha da minha amiga. Ou da É um caráter mínimo de dela, não direito, tem não nada a tem ver, nada a não. ver. É um mínimo de direito que as pessoas tinham que ter, sabe? Pra preservar. Exatamente. E política também, né, Gabi? Eu acho que falta política também na Mas falta escola. muita coisa. Muita Nutrição coisa, básica. Falta. Nutrição básica. Falta. Falta. As E pessoas pode não sabem mudar a comer. vida da pessoa toda, né? Pode. A nutrição, Pode. as leis, né? E se as pessoas conhecessem um pouco de política, acho que elas valorizariam mais o voto, né? Com certeza. Porque a gente fica tão preocupado com a polarização, etc., na hora de votar para o presidente. Mas, gente, quem faz lei é a Câmara, né? Então, quem você votou para deputado? Você lembra quem foi seu voto para sabe. deputado? Você lembra que você perguntava, mas as pessoas não sabem para quem você votou para vereador da sua cidade? As pessoas não lembram. E essas pessoas criam leis, né? Fazem propostas de lei. Então, O quão importante o quão né? importante é aquele voto que de repente você acha que não é ali a questão, né? É. Você ficou preocupado só ali no presidente, mas quem tá mandando as propostas de lei... Exato. né? Às vezes o governador vai ter muito mais poder dentro da sua cidade do que o presidente, né? O Mas ele nem vai saber que Porque o existe a sua presidente, cidade. na verdade, ele nem bate o martelo, né? É os que estão em volta que fica. Vai. Aí ele que some a bronca, né? Vamos dizer assim, porque tem um sempre que vai ali, né? É. O presidente que dá a cara e fala. É isso assim, sabe que vai ser. Ele As assina- ideias dos ele partidos, exatamente, né? ele assina a lei no final da história, mas alguém tem que propor a lei antes, É. né? Alguém tem que propor. E principalmente na cidade, os vereadores, né? Sim, nas cidades dos vereadores, exatamente. Por que isso. trabalhista, Gabi? Porque eu caí de paraquedas no direito do trabalho. Então, como eu falei, em abril daquele ano, logo que eu entrei na faculdade, Por experiências? Eu Teve fui uma experiência chamada- ruim também? a experiência foi ótima, assim, não, eu entrei em abril no estágio e era a vara do trabalho, ali só tinha processo do trabalho. Então eu passei 5 anos vivendo aquilo. Quando eu terminei a faculdade, era o que eu mais sabia fazer, né? Eu nunca imaginei que eu fosse advogar. Eu fui parar no direito pensando em concurso público. Eu tinha a ideia da segurança financeira, É sabe? isso que eu ia te perguntar, por isso o direito. Por isso direito, a ideia da segurança financeira. Então eu via a minha mãe, funcionária pública, eu via a minha tia, que você conheceu, que a gente estava comentando, A tia Lu. Tia Lu, na época, funcionária pública, e aquilo a gente via segurança, que era, a gente estava falando, aí eu tô falando de, vamos lá, eu entrei na faculdade em 2001,
A gente pegou toda a fase antes, né, até estabilizar o real lá atrás, 91, 92, mas eu vivi aquela história das pessoas irem no supermercado e terem que encher o carrinho de uma vez que no dia seguinte mudava o preço. E o concurso público, ele dava a ideia de segurança financeira. Eu não vou ficar desempregada, eu vou ter uma remuneração todo mês, essa remuneração é corrigida. Até hoje, né? Até hoje. As pessoas querem muito trabalhar para Até hoje. prefeitura, né? Os mais antigos, né? Os mais antigos têm É. essa coisa ali na cabeça de falar, nossa, você tem que terminar a faculdade e prestar concurso. Porque eu não vou trabalhar muito, É. também tem uns que falam até Tem uns isso. que acham isso, que não trabalha muito. É. E é claro, você tem bons funcionários públicos e maus funcionários públicos. Tem Mas em bons qualquer advogados. empresa também, né? Exato, É. em qualquer carreira você tem os bons e os maus. Então você pode trabalhar pouco? Pode, mas quem quer trabalhar, quem quer se dedicar àquilo, trabalha muito, mas trabalha muito mesmo. Tem juízo hoje que vira o dia fazendo pauta de audiência e fazendo sentença, então é desgastante, sem dúvida, se você quiser. É muita se leitura, direito? Muita. Se Deve você ser. quiser fazer direito. É Se horrível. você quiser fazer direito. Não quero fazer tudo errado. Você vai fazer direito, você tem que fazer direito. Não faz. Exato. Não faz. É muita leitura. Tem Acho que que gostar todas, de- né? Todas as matérias, pra você se destacar, pra você estudar, você tem que estudar. O que eu li na faculdade também, agora eu tô muito preguiçoso, vou só falar a real, porque eu Mas tenho porque uma tem a aposta pra necessidade fazer também, né? e não tô, e você dizer, eu fico procrastinando demais. Eu acho que é a vibe daqui de São João que deixa a gente assim. É, entendi. Porque São Paulo eu lia, eu tinha que ler, ler artigo científico, Sim. pra fazer um monte de coisa por causa de faculdade. Agora a gente fica mais preguiçoso, só vou lá no resumo dos artigos. Olha que caguetando tudo. Você tem que ler, eu acho que tudo, né? Pra você se destacar melhor, você tem que ler. E você se formou em Mas- Direito, mas- fez pós... Eu me formei em Direito aqui em São João, aí eu fui para São Paulo, aí eu fiz pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho no Mackenzie, e depois de um tempo eu fiz uma especialização em Compliance Trabalhista e Gestão de Pessoas, na Meu FGV. Deus. Na FGV, Fiz a FEOB aqui. Eu fiz na FEOB aqui. Nossa, minha família inteira fez FEOB. Você também. também? O Wilson, meu tio, o Wilson Vilela. E eu não tenho o que todos reclamar. estudaram aqui. Eu não tenho, foi uma faculdade ótima para mim. Eu tenho muito que, especialmente o direito, eu tive bons professores, começa por aí. Eu acho que as faculdades aqui em São João mantêm bons professores até hoje. Mas além disso, o direito, ele é muito uma demanda sua, né? Então, se você for atrás, se você estudar, se você ler, você consegue chegar. E a biblioteca da FEOB era muito boa também. Então eu lembro da minha mãe trabalhar naquela época 3 períodos, ela trabalhava até à noite na escola. Ela fez direção também, né, Gabi? A minha mãe era professora e ela prestou Direção concurso para do direito. diretora de escola. Diretora de Ela escola. prestou concurso para diretora de É direção escola. que fala mesmo, né? Direção de escola, É. né? Ela prestou concurso, mas ela é professora na formação dela, né, pedagoga. Então ela prestou concurso para diretoria e depois para supervisão de ensino. Hoje minha mãe é supervisora de ensino. Na época ela era professora e ela trabalhava, mentira, ela já era diretora, ela trabalhava até muito tarde, porque ela ficava de manhã e à noite na direção. Então eu lembro dela sair da direção, me pegar às vezes na faculdade, porque eu ficava esperando, como ela já tinha que passar para eu não ter que ir a pé, eu ficava estudando na biblioteca. Eu ficava ali. Então eu acho que tem muito da sua dedicação, tem muito do tanto que você quer ir atrás, porque os livros estão aí, né? É só você parar, ter paciência, ler. E hoje E hoje na palma da mão, né? Não, então, e na Hoje minha você tem época, celular. eu falei isso, na minha época você dependia de livro. Hoje em dia, uma internet que você tem, se você quiser ler lei seca, que é o que mais cai em concurso, você entra no site do Planalto, você pega a lei ali prontinha, oficial, não tem como estar errada. Então, hoje em dia, o acesso é muito mais fácil, você não precisa sentar numa biblioteca, né? E aí, então me formei aqui e fiz as 2 especializações lá em São Paulo, porque eu já morava lá, exatamente. E aí você começou a trabalhar como lá em São Paulo? Eu comecei a trabalhar aqui, na verdade, né? O assédio você sofreu onde, Gabi? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas esse mais profissional, que eu falo que é um dos que mais hoje me choca um pouco, na época, eu acho que eu levo muito bem, assim, as coisas eu levo de uma maneira mais leve. Mas era meu primeiro emprego, porque até então eu só tinha sido estagiária, e eu tive chefes maravilhosos. Enquanto eu estava na Justiça do Trabalho como estagiária, eu acumulei outro estágio no INSS aqui, eu só tive chefes muito bons. Depois eu fui estagiária da Procuradoria do Estado, também só tive chefes bons. Então eu estava acostumada. Incrível, hein? É. Eu não queria ser primo acumulei. dela, não. E não é porque eu conheço a Gabi, não, mas sempre que eu tinha intenção de trazer uma advogada, eu pensava em você. De verdade, de verdade. Não, eu sempre gostei muito de trabalhar. Acho que tá no ascendente, no Capricórnio. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então eu fui acumulando tudo que eu podia.
E então, depois de passar, eu tive só chefes maravilhosos como estagiária, e aí eu fui parar num escritório aqui em São João, que era um dos poucos escritórios que se consideravam grandes, assim, porque normalmente escritório aqui, pelo menos naquela época, era assim, o dono e um filho, ou só o dono e tinha um estagiário. Aquele escritório não, ele tinha alguns advogados. E me chamaram, um amigo meu, na verdade, tinha saído, me indicou para assumir a vaga dele, e eu fui, era meu primeiro emprego. N problemas aconteceram ali, que não vem ao caso, mas que eu não concordava com, hoje eu entendo, né? Eu não concordava com a administração do escritório na época, coisas, o trato com clientes. E depois de vamos lá, ele me pediu para fazer um tipo de petição. Eu falei que eu não fazia sentido fazer aquela petição, porque não cabia aquele recurso no processo e que era melhor avisar o cliente, porque o cliente pagaria menos no processo se eu avisasse naquele momento. E depois de explicar, ele falou, olha, em vez de fazer recurso, vamos sentar e conversar com o cliente, porque esse recurso já não é cabível. Então, o nosso cliente vai perder tempo e lá no fim vai pagar mais caro. Então, vamos conversar com ele e, né, a gente para o processo aqui. E aqui o senhor, que era o dono do escritório, olhou para mim e fez assim, você não serve para advogar, você nasceu para carreira pública. E me demitiu. E me demitiu com essa frase, você não serve para advogar. No mesmo instante ele te... Naquele mesmo instante com essa frase, você não serve para advogar. E aquilo foi um choque, eu saí, fui para casa, cheguei em casa, tinha um e-mail me chamando para uma entrevista em São Paulo, naquele mesmo dia. Nossa. E eu fui fazer a entrevista, 3 dias depois, a entrevista lá, e 1 semana depois eu estava contratada lá. Ao ser contratada lá, e aí sim um escritório grande, conhecido, ali eu entendi o que tinha acontecido. Quando a gente trabalha para empresas, e eu não tinha essa noção, era a minha primeira experiência como advogada, quando a gente vai advogar para empresas, alguns escritórios cobram por processo, que é o que eles chamam por pasta. Enquanto aquele processo está ativo para o escritório, ele ganha uma mensalidade. Então vamos imaginar assim, olha, R$100 por processo. Eu tenho 10 processos ativos, eu ganho por mês 10 vezes 100. R$1.000. E eu propus o quê pro cara? Que ele encerrasse um processo para o cliente dele pagar menos. Só que aí ele ia passar a ganhar 9 processos e não 10. E a partir daí ele entendeu que eu não servia para advogar. Então, mas você concorda com ele? Não, de jeito nenhum. Até hoje, hoje mesmo eu fiz uma reunião com uma cliente e eu falei, olha, experiência de vida eu vou te avisar agora. Eu posso entrar com o recurso que você quiser. Eu posso protelar esse processo por mais 5 anos. Não vai mudar essa decisão. E você vai me pagar mensalidade. Você quer protelar esse processo? Porque às vezes é uma opinião, uma opção da empresa. Ah, enrola mais 2 meses que eu vou negociar um acordo. Infelizmente, tem esse tipo de coisa. Às vezes não tem dinheiro para pagar a execução naquele momento, tem que esperar, né? Como é que as pessoas são, né? Os antigos são assim, né? O que ele poderia ter feito, na minha visão? Poderia ter explicado, você poderia ter feito assim, a gente poderia fazer assim. Mas claro. Não, você viu como ele já foi falar. Eu sei porque eu já passei muito isso. Então, E aí, tipo, acho que eu devia ser só com o processo. Saiu um gato aqui, né? O peso da palavra, né? Ele não. Sorte que foi com você. É isso que mas eu imagina falo. Quantas pessoas passam por isso. É isso que eu falo. Depois, quando eu fui administrar equipes, e eu tive várias pessoas subordinadas na minha equipe, a mim, algumas hoje eu vejo que se eu tivesse falado para elas o que eu ouvi, teriam desistido da carreira. Exatamente. Eu nunca tive dúvida se eu servi ou não para alguma coisa. Não acho que alguém vai me falar porque eu sirvo, mas eu entendo que muita gente assimila isso e você pode estragar a carreira de uma pessoa, Sim. de uma pessoa que tinha um futuro brilhante de repente pela frente, entende? Então, assim, desnecessário, né? O jeito que você fala. Tenho até dó, coitado daquele senhor. Tem que ter dó, mas imagina, pode estragar realmente a carreira de alguém. E foi assim que eu cheguei em São Paulo. E esse cara realmente não deve pensar na lei do retorno. E você sabe, não sei nem como tá. Depois eu vou pesquisar, depois a gente conversa em off, Sim. você me conta que você deve saber como tá. E aí, olha que coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, eu passei pela primeira entrevista. A segunda etapa do processo lá de contratação era elaborar uma redação. E eu fiz uma redação exatamente sobre o não cabimento daquele recurso que eu falei para a advogada aqui. E eu escrevi exatamente sobre aquilo. Não, tava tudo traçado na sua vida. Ela foi demitida no mesmo dia, ela recebeu. Eu falo, inclusive, eu tatuei nas costas uma flecha, porque eu falo que tudo até hoje na minha carreira, ou mesmo na minha vida, que tentou me puxar para trás, uma hora teve que me soltar. E me fez voar muito mais longe. Foi o que aconteceu quando eu saí Foi o que aconteceu quando eu saí de São João para ir para São Paulo. Foi o que aconteceu em alguns relacionamentos passados. Então, é assim,
você olhando a minha vida pro passado, sempre uma coisa tenta me puxar e quando solta, vem uma coisa muito melhor, vai muito mais longe, sabe? Ô, Gabi, mas você... Não foi um risco você fazer essa redação pra passar no... Nossa, Não, sou eu bom em tinha redação, hein? certeza. Não, eu tinha certeza É, do que eu tava sou muito bom em falando. redação, sempre fui, desde Sou bom em não fazer ela. Ah, Eu sou bom em não fazer ela. Agora em matemática. Isso porque na minha faculdade de nutrição você tinha que fazer cálculos e cálculos assim de 3, 4 Credo. porque eu gostava mesmo. Eu realmente queria ser nutricionista. nossa, Senão eu Não, não ia é. fazer. cálculo não é comigo também, não. Mas eu não tinha dúvida nenhuma, eu tinha certeza do que eu estava falando, eu tinha estudado aquela matéria, eu tinha trabalhado 5 anos com direito do trabalho, a lei tinha acabado de ser publicada, a gente estava falando ali de super receita, de tributação no processo. Eu tinha Mas certeza. você correu o risco da pessoa ser parecida com esse cara. Não, porque Ah, não, ali a você- pessoa estava analisando o meu conhecimento técnico. Ah, sim. A pessoa que diga se hoje é meu marido. Nossa. Olha isso. Coincidências, né? Mas Então, provavelmente é uma boa pessoa. ele é uma ótima pessoa. Ele... Qual que é o nome dele? José Maria, Zé Maria. Ele é advogado também? advogado, professor. Que legal. E aí ele que me entrevistou. Boi Preto conhece Boi Preto mesmo, não adianta, né? Conhece? Não adianta. Não tem como fugir, né? Não não tem. adianta. Não adianta. E foi assim que eu fui parar lá e aí... Já pegou algum caso difícil assim de aqueles, parece cena Quase de filme? impossível. Porque em filme a gente fica tenso, aí vai pra lá e volta, e é juiz, aí a pessoa vai Porque, presa. e a impressão que dá no Brasil, me corrija, por favor, que a trabalhista ela é mais fácil. Parece que as leis do Brasil, elas ajudam muito o trabalhador. Eu sempre achei, quase sempre se ganha uma lei trabalhista, né? Ou eu tô Sempre, muito enganado, ou eu tô sempre falando ganha. besteira. Não sempre ganha não. Não, A mudou. gente sempre perdeu. Mudou, então, mudou. Mas era coisa pouca, assim, era Mudou. coisa... Porque eu lembro que assim, Sempre perdeu como empregador, você fala? É, Você porque, jogou pra é dar. porque assim, a gente tem meu pai e minha família também preso numa fábrica aqui. É. E aí tinha aquele negócio da empresa começar a crescer e contratou um funcionário. Aí, como a empresa estava crescendo, a empresa viu, a pessoa saiu, porque, vamos dizer, a pessoa roubou dentro da empresa, a gente não podia comprovar aquilo que não tinha câmera, não tinha nada, depois você entrou na justiça contra a gente e ele ganhou ainda. tem até aquela questão que você, É. se você pedir referência, você não pode falar mal do ex-funcionário. Mas você pode não dar a referência. É, eu não dou. Então, Quando eles qual- ligam qual- pra dar referência, Não, eu não dou. eu acho que assim, você também não precisa falar bem. Você pode simplesmente fazer uma carta. Trabalhou aqui no período de tanto a É o tanto. que eu faço. Pra bom entendedor, basta. Não preciso falar nada. Não preciso falar mal, não preciso falar bem. Eu falo a verdade. Trabalhou aqui no período de tal a tal. Acabou. E ainda não se pode falar mal. Não, fala mal. Pode falar mal de você? Por que você pode falar mal do empregado? Mas se for Não pode verdade. falar mal de ninguém. Mas se for verdade. Não pode, infelizmente. Que loucura, não né? pode. É, Que denigra deveria a imagem, poder, pelo menos né? nessa questão, né? Denigra a imagem do empregado, né? Infelizmente a gente não pode divulgar. Mas mudou muito, tá? Desde a reforma trabalhista, a gente teve uma mudança muito grande na lei trabalhista. E hoje em dia, a gente tem juízes muito mais preparados e juízes mais imparciais. A lei, ela já protege o empregado quando ela garante FGTS, quando ela garante o 13º, quando ela garante as férias. Então, no processo, o juiz não tem que garantir nada, o processo já é bem dividido. E assim, eu tenho muito orgulho em falar que a gente ganha 80% dos casos hoje em dia. Porque eu tenho clientes que a gente faz a consultoria antes. Então, quando você prepara o cliente para ele não ter problemas, então para ele não ter uma câmera de segurança dentro do banheiro, para ele não ter, para ele saber vigiar, por exemplo, quando a pessoa vai roubar, para não roubar, né? Sem causar um constrangimento. Então, assim, você faz o que a gente chama que é o preventivo para evitar a ação trabalhista. E quando você tem a ação trabalhista, eu tenho como defender. Eu tenho documentos, né? Então, acho que essa é a grande questão do direito do trabalho. E por que todo mundo acha mais fácil? Porque todo mundo convive com o direito do trabalho. Ou porque você trabalha, ou porque você tem uma empregada doméstica, ou porque a sua mãe trabalha. O trabalho, ele tá na nossa vida. Então, faz parte da nossa vida, né? Então, Mas depende da posição que você está também, né? depende, mas de qualquer jeito o trabalho vai fazer parte da sua vida. Ou Ah, porque de você qualquer está forma. contratando, Sim. ou porque você trabalha para alguém. Então, sim. você tem essa ideia do direito do trabalho mais perto de você. Por que você não sabe de direito tributário? Porque você não tem que recolher. Se você não tiver uma empresa, você vai recolher tributo, o quê? No imposto de renda, você vai declarar imposto de renda. Muita gente não precisa declarar imposto de renda. Você não paga um ISS, um ICMS, você não tem uma empresa. Então, não é o seu dia a dia. Então, você já não acha tão fácil, né? O direito civil. Por que todo mundo acha que entende de separação? Porque ou você já viveu uma separação, ou alguém perto de você já viveu. Então, as pessoas acham que, de repente, é mais fácil separação, Nossa, guarda de criança, perfeito o modo que você falou. porque é a vivência, é aquilo que está perto de você, né? É mais fácil de ver. Por exemplo, você sabe
que se a pessoa matar outra pessoa, ela tem que ser presa, né? Porque é o que a gente vê no jornal, é o dia a dia. Aquilo que a gente não vive, a gente tem essa impressão que é mais difícil. Não é só familiaridade mesmo. E você gosta das leis trabalhistas? Nossa. O que você acha? Dá pra cortar e editar? Não dá. Eu gosto, mas pode melhorar. A nossa lei ainda tem muita coisa que precisa ser atualizada, tá? A reforma trabalhista, ela veio, mas ela não atualizou tudo que precisava atualizar, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um artigo dentro da CLT que fala que quando o empregado trabalha de forma externa, sem que seja possível controlar a jornada, ele não tem direito a hora extra. Essa lei é lá da década de 60. Me fala um emprego hoje que a pessoa está externa e não é possível controlar o trabalho dela. Que ela não possa usar um celular, que você não possa saber que horas ela começou, que horas ela parou. Até quem trabalha em mina tem como avisar antes de entrar na mina que está entrando e chegou, sabe? Então, não existe mais uma profissão que esteja completamente isenta de um controle, ainda que mínimo, de jornada. E eu tenho esse artigo ainda na CLT, que gera maior confusão. Porque a empresa falando que não pode controlar o empregado falando, claro que podia, ela só me dá um GPS, não controlou porque não quis. Então, tem coisas na lei ainda que a gente precisa mudar. E aos poucos, mas já melhorou, já foi pior e já melhorou bastante, a gente já teve uma evolução. Então não é que eu não gosto, eu acho a lei trabalhista importante, ela garante muita coisa para os empregados e para os empregadores também, se eles souberem usar, mas ela precisa ser atualizada, ainda há coisas a atualizar. Ô Gabi, falando um pouco do machismo estrutural, você já sofreu machismo dentro da sua área? Nossa. Advogado? Uma vez eu tava, algumas vezes. Tanto que eu tô gastando, fala bonito hoje. Advogado. Dele, seu microfone. Nossa, difícil. Né? Caiu. Hoje é segunda-feira, gente. Justo na hora que ele gastou Deus, o vocabulário. Justo Justo na hora que ele falou bonito, caiu. Mas saiu? Deu pra ele falar? Eu quero que ele repete. Deu? Queria que ele falasse de novo. Não. Eu não vou conseguir. Já, Matheus, e olha, eu vou te falar que já sofri de profissional par meu, já sofri de advogado em sala de audiência, já sofri de juiz. Uma vez eu estava voltando de um almoço lá no centro de São Paulo, né, numa turma, e estavam falando de quem ia ser promovido, quem não ia, etc. E aí um colega virou e fez assim, mas pra você é fácil, né, é só colocar uma mini saia. Meu Deus do céu. Sabe? Você tem que ouvir um negócio desse e falar, oi? Não, cara, eu estudo, eu me dedico a isso aqui, já fazia 7 anos que eu me dedicava àquilo. Ao mesmo tempo que você, a gente foi contratada no mesmo dia. Não é a minha mini saia, é o tanto que eu me dedico, né? E detalhe, a minha promoção nem dependia da dele, a gente era de área separada, não tinha nada a ver. Você acha que advogado vem trabalhar de mini saia? Me respeita, né, rapaz? Então, você sabe que eu trabalhei, quando eu era estagiária no INSS, tinha uma menina que ia de mini saia, calor de São João, ela ia de mini saia e blusinha, e um procurador olhou para ela uma vez e fez assim, não venha mais com essa roupa, você tem que se vestir de acordo com a profissão que você escolheu. Eu não concordo, mas eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais esqueci isso. Você não concorda? Não é que o meu não concordo foi muito enfático. É que assim, olha, a gente estava falando de uma estagiária que ia trabalhar a pé numa cidade que fazia 35 graus no verão, que estava lá dentro de um escritório, que é onde ficava a procuradoria, que ninguém via, muitas vezes sem ar-condicionado, porque o prédio do INSS quebrava o ar, não tinha quem consertasse. Ninguém estava vendo, porque ela estava quietinha na mesa dela, que trabalhava muito bem, trabalhando. Então, assim, o que muda se ela está de mini saia ou de calça? Ela não está atendendo o público, né? Ela não está vendendo a imagem daquela instituição, não é isso, né? Porque eu falo, empresas, claro, podem e devem exigir determinada vestimenta de empregado, porque o empregado, enquanto está trabalhando, está ali vendendo a imagem daquela empresa, representando a empresa. Não era o caso. Ela estava ali quietinha numa salinha, tinha andado feito uma louca para chegar no trabalho, porque ela ia a pé. Então, assim, nisso eu não concordo, sabe? Mas fiquei com isso na cabeça e pensei, não, eu atendo clientes, empresas, e eu tenho que me vestir de acordo com a roupa que condiz com a profissão que eu escolhi. Foi essa frase que ele fez. Então, eu acho que tem que balancear, sabe? Eu lembro que um tempo atrás começou uma discussão, já faz uns 5, 6 anos,
começou uma discussão sobre o advogado tirar ou não a gravata no Rio de Janeiro. Gente, 40 graus no verão. Não é a gravata que vai mostrar se ele é bom ou não, entendeu? Se ele respeita a outra parte ou não. Eu prefiro muito mais um advogado sem gravata que me respeita quando eu tô fazendo uma audiência do que um cara todo emperequetado, como eu passei há pouco tempo atrás, um senhor, tentando cortar minha palavra, não querendo deixar eu falar. E eu cheguei a falar, parece que o seu problema é porque eu sou mulher. Ou é porque eu sou mulher ou é porque eu sou mais nova. Então o senhor me respeita, porque de repente eu estudei muito mais do que o senhor, né? Ou atualmente estou estudando e o senhor não, vai saber. Então, não acho que a roupa é o que faz a pessoa. Ela é muito importante em muitos momentos, sem dúvida, mas não é isso que pode definir, sabe? Com certeza. Não é isso que... E qual foi o pior assédio pra você, cara? O pior... Se você puder falar, claro. Não, posso. Eu acho que numa das minhas mudanças de emprego, eu ainda estava muito insegura, eu tinha trabalhado em poucos lugares, e eu cheguei para coordenar uma área, e eu não conhecia as pessoas, etc. E aí eu vi que as pessoas estavam meio assustadas, não sabia quem era aquela coordenadora nova que estava chegando. E aí um cara de uma outra equipe me chamou para almoçar. E no almoço, ele virou para mim e fez assim... Não entendi por que te contrataram. Tinha currículos muito melhores do que o seu. Ali me remeteu a uma coisa que foi quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi a publicação de vagas, de anúncio de vagas, que era assim, contrata-se advogado com faculdade de primeira linha, PUC, Mackenzie, USP. E se você não tivesse a faculdade de primeira linha, você não ia para entrevista. Eles nem chamavam para entrevista. Hoje em dia o Ministério Público não permite, a gente, graças a Deus, não vê mais isso. Mas, pelo menos não na cara, né? E eu não tive esse problema. Eu não tive esse problema, isso nunca foi um problema para mim, ter feito faculdade em São João. Mas me remeteu a isso, foi um negócio meio doloroso. E na hora, a gente responde. Na hora eu falei para ele assim, porque ele estava defendendo os amigos dele que não tinham sido contratados, né? Você vai ver que eles não sabem se expressar como eu sei. Eu cheguei aqui, conversei com todo mundo, não é o currículo que interessou aqui. O que interessou para eles é como eu trato cliente. Vai ver que seus amigos não sabiam tratar cliente. Mas aquilo é uma coisa que fica na sua cabeça, sabe? Tinha currículos muito melhores do que o seu. E como fica? Meu Deus, eu fico aqui só de imaginar. Porque eu já vi isso, né? Porque na época que eu fazia faculdade, a maioria trabalhava em eventos. Me cortou porque ele deu um testado ali no vidro. Quando eu me formava, todo mundo falava, por quê? Porque assim, no meio de onde eu trabalhava, todo mundo era formado, sempre todo mundo era formado em algum, um falava 5 línguas, o outro era não sei o quê. E todo mundo ficou bravo comigo numa conversa, porque eu falei assim, eu não me aceito trabalhar assim, porque eu estou estudando para ser alguém. Né? Primeiro que eu já comecei a faculdade de tarde, eu já comecei a faculdade sabendo o que eu queria já fazer. Eu não saí da faculdade, do colegial, eu já fui estudar. Falei, não, eu me formei tarde, tudo tarde, então eu já sabia o que eu queria fazer. E eles ficavam na minha cabeça. Aí teve um que falou, mas eu falei, eu faço na Uninove, que é uma faculdade muito boa, por sinal. Os professores excelentes, me ajudaram muito. E eles falavam assim, mas eu falo, na Uninove, se não for PUC, Mackenzie, não sei onde lá, você não vai com o teu currículo, mas não sei dizer. Não, é nada, você que faz a sua história, né? Você que faz o teu estudo. E dá a cara pra bater, né? Eu nunca me intimidei por ter feito faculdade em São João, pelo contrário, eu tinha orgulho disso. Então eu distribuí currículo pra todos os lugares que eu queria, quando eu tava procurando emprego. Eu queria saber. Tava no anúncio USP, Mackenzie e PUC, e eu mandava currículo e não queria saber. Exatamente. Mas aí não te chamavam? Chamaram. Chegaram a chamar algumas vezes. E você sabe que eu fui chamada... Logo que eu fiz a entrevista nesse primeiro escritório que eu fui contratada, na sequência eu fiz num outro, muito maior, inclusive, e que eu não tinha essa noção do tamanho dos escritórios em São Paulo, né? Eu não conhecia, para mim era tudo novo. E eu já estava trabalhando fazia uma semana, quando esse segundo escritório, que era muito grande, entrou em contato comigo para falar, olha, você foi aprovada. E eu falei, eu já estou trabalhando, te agradeço o contato. E era um desses que queria faculdade de primeira linha. Olha, eu já estou trabalhando, muito obrigada. Mas você não quer nem ouvir a nossa proposta? Eu falei, não, obrigada. E eu estava muito satisfeita ali com o que eles tinham me oferecido, como era meu dia a dia, um escritório mais familiar. Sim. E eu falei, não, muito obrigada. No dia seguinte, chegou um e-mail para mim que eu tinha sido reprovada na avaliação. Nossa. E não que eu tinha recusado, eu tinha sido reprovada. Então, assim, umas coisas que... Uma briga de ego, né? Pra quê? Exato. Aí eu fui entender que era um escritório enorme, etc. E eu não quis nem ouvir a proposta. E sei lá se meu nome tá marcado até hoje no escritório. 20 e tantos anos depois. Quantos anos já na área, Gabi? Na área, contando estágio, 22 anos. Faz tempo, Gabi. Porque eu comecei em 2001.
Não, 2001, 2002. Comecei em 2002. 2023, 21 anos. Não, 22, 21 anos, né? Mas aí... Formou com 13 anos, então. Não, isso é com estágio. Não, isso é com estágio. Isso é com estágio. Tem 5 anos de estágio aí na história. Então vamos lá, sou ruim de conta. 17, então. 21 anos de profissão, menos 5. 16. Exato. 16 anos de profissão, sem contar o estágio. E você está feliz na onde você está agora? Hoje eu tenho meu escritório. Então é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Nunca sonhei com isso, mas no fim acabou acontecendo e foi muito bom. As coisas são do meu jeito, então, né, isso para advogado é incrível, você tem que pedir opinião, você faz o seu jeito, Aí eu amo trabalhar sozinho também. Eu não trabalho sozinha, mas eu não tenho um chefe mais, né? Então eu tenho uma equipe e graças à pandemia a gente aderiu ao home office, então cada um trabalha da sua residência, o escritório fica ali de base, incrível, né? só. Isso é muito incrível. bom. Home office, acho que a pessoa fica até com mais qualidade de vida, porque quem Muito. mora em São Paulo sabe muito bem como é pegar o metrô, atravessar São Paulo, pegar ônibus, Exato. lidar com gente, ser preocupado o tempo todo, você vai ser assaltado, você comprar um celular e deixar um outro celular. Olha só como é que chega o nível de com medo de essa pessoa assaltar, você dar outro celular. Eu não era assim porque eu não tava nem aí também. Mas eu conheço gente que andava em São Paulo desse jeito. Não, hoje sempre em dia tinha o do ladrão. Hoje em dia eu coloco o do ladrão pra usar o Waze, né? Uhum. Porque você fica guardado, o do ladrão é do Waze, porque eles vêm, quebram o vidro e pegam o celular, né? Dinheiro na carteira, o dinheiro eles guardam em outro lugar e fica na carteira tipo 10, 20 reais. Dinheiro do ladrão. Pra saber E se o Bolsa ladrão não falsa, achar eu nada, já pode vi. matar. Bolsa falsa de mulher eu já vi. Bolsa falsa, exatamente. Meu Deus. Eu fui assaltado 2 vezes em São Paulo. Eu nunca Foi? fui. Por isso você não gosta de lá. Eu nunca por fui. isso. Assaltado numa festa, um empurra, simularam uma briga e levaram meu celular. E a outra eu esqueci dentro do Uber o celular. Foi assaltado, né? Então você Aí foi. Não é assalto, você né? perdeu, né? É furto porque ele não te devolveu. A gente entrou em contato com a Uber e tudo, mas ele não devolveu. E o outro foi um roubo mesmo, por isso simularam a briga. Então foram vários celulares na festa. Furto, né? Você não sofreu Furto. nenhuma violência, Não. foi um furto. Nunca. Eu sofri em São João. Sério? Um assalto, que eu trabalhava numa loja e me assaltaram com uma faca. Nossa. E eu Em lembro São João. Em São João, lá no Chico. Acho que é porque você é meio delicado, né? Oi? Deixa se quiser. Porque Presa eu- fácil. Eu gosto de usar. Entendi. A palavra top, por exemplo, eu tenho pavor da palavra top. E eu não gosto de usar o inglês. Eu acho que dificulta muito a comunicação da gente. Isso foi pra mim? Não. É porque várias vezes. 24 horas falando Mas top. eu tenho que respeitar a tua opinião também. Viu? Tá tudo bem. Olha o processo aqui, já Olha o tô processo. advogado aqui. Olha, mais amiga minha aí. Sou quase prima dele. É. Aí, ó. Praticamente prima. Ela é sobrinha do meu tio. E eu não gosto muito do inglês. Ainda mais a gente que trabalha com público. Uhum. Eu acho que você cria uma distância imensa. 98% das pessoas não sabem inglês. Não, o que eu acho engraçado é quando eles transformam um substantivo no inglês num verbo, né? Não. Então, Ah, mas você sabe que isso te ajuda muito. O quê? Usar umas palavras em inglês aqui. Porque vai viajar pra fora, te ajuda isso tanto lá fora, mas tanto. Eu imagino que sim, mas Porque- não me ajuda no Brasil. Não, Não me ajuda, por exemplo, a atender aquela pessoa que ela é empregada doméstica que faz cabelo comigo. Entendeu? Pra mim dificulta. Eu não gosto Sim. desse bloqueio. Sim. Parece que saber distancia usar- eu dela, sabe? Assim. Entendi. Faz todo Saber sentido. usar, é saber usar também, né? Acho que eu penso assim. Tem muitos cabeleireiros que usam o nome hairstyle, eu não gosto. Eu É. sou cabeleireiro mesmo. Eu sou brasileiro. Eu Eu sei nem acho que falar é isso. cabeleireiro. Oi? Cabeleireiro. Cabeleireiro. Difícil, né? É a O palavra português é uma língua difícil, É. né? É. Tem umas palavras Então já é complicadas. difícil. Então a gente vai Eu fui viajar, conheci uma menina lá, né, em Miami. Acabou ficando. Aí ela falou que queria isso. Aquele amor, né, de viajante, Enfim. Ela falou pra mim assim. Igual que- do amor de ontem. Amor de Vai a Deus, bica. gente do céu. Aí ela virou pra mim e falou assim, que a gente tava conversando, eu falei, se quiser ir pra São João, vem pra São João, tal. Aí ela falou, vou aprender a sua língua. Aí a amiga dela conversou no outro dia e falou, nossa, tua língua é muito difícil de aprender. Eu falei, então eu vou aprender a sua, mas Não, aprendi, realmente, né? aprendi, procrastinei até hoje, já vai fazer 1 ano já. Mas é difícil o português, né? O português Várias palavras. E você sabe que quando a gente anunciava a vaga, até hoje no escritório, vai anunciar a vaga, a assessora de imprensa fala, tem que ter inglês? Fala bem, se tiver o português fluente, Tá ótimo. eu tô satisfeitíssima. Sabendo escrever o português, nossa, não O precisa ter Gabi do céu, e outra coisa, por que é tão difícil ler um texto de um advogado, assim, porque Os tantas... meus não são. Não são? Não são. Eu não uso esse juridiquês todo. Nossa, porque E é eu muito começo a reunião, eu já peço complicado. desculpa. Se eu usar muita palavra jurídica, me corrige, me interrompe.
Porque Não, eu acho desnecessário também ter tanta... Eu acho que não só no... Tinha que ser mais acessível. É, mais acessível pra onde eu acho todos. que dificulta também Tinha que o ser mais entendimento. acessível, exatamente. Não tem... Óbvio que tem hora que vai ter que ter uma coisa mais formal, mas assim, no dia a dia jurídico, podia ser mais acessível, sabe? Para as pessoas entenderem. Recentemente eu achei muito interessante. Eu peguei uma sentença trabalhista, estou tentando lembrar de onde era, eu acho que era do Piauí, depois eu confirmo, mas eu acho que era do Piauí. Porque hoje, com a questão toda informatizada, a gente tem processo no país inteiro, né? E o juiz do Piauí, ele fez um trecho inicial, assim, essa sentença é escrita da maneira mais coloquial possível para garantir... Fácil entendimento. Ele ainda usa uma palavra X, que for da inteligibilidade. Nossa. Mas tudo bem, era para garantir que todo mundo entendesse. E aí, quando você vai ler a sentença dele, ele escreve de um jeito que você realmente, assim, que as pessoas mais simples conseguem entender. Então ele falava assim, ele manteve só os nomes, reclamante e reclamado, que são as partes no processo do trabalho. O reclamante disse que não recebeu o 13º. A reclamada juntou o comprovante de pagamento. Não é devido o 13º para o reclamante. Nossa, que simples. Claro, Exato. Em vez de fazer um texto enorme falando da improcedência do pedido, da declaração de improcedência, entendeu? Então, uma sentença muito legal, ela tem 2 páginas só e tudo muito pontual, assim, tudo muito... E de acordo com a lei, você pode usar essa linguagem mais... Não pode, a lei não exige. Ela não exige. Não. Mas eu nunca tinha visto um juiz fazer isso. Chegou uma hora que fica até difícil do advogado entender, porque a gente está tão acostumado com o juridiquês, tem uma hora que você para e fala, não, calma, ele deu ou não deu isso aqui, né? Ele mandou pagar ou não mandou. Mas, sem dúvida, para uma pessoa leiga, entende, sabe? Não precisa ter feito direito para entender. Aí tem que pedir para alguém ler, né? Você manda aquilo, você não entende nada, você será? Agora fiquei na dúvida. Aí fica mais dúvida ainda. Mais dúvida. E aí você já imaginou um empregado simples? Pensa o cara que trabalha na roça. Que ele procurou um advogado porque ele quer receber, sei lá, as verbas rescisórias dele, que ele não recebeu. Sai a sentença e ele não consegue entender o que ele tem direito a receber, quanto ele vai ganhar. E, não duvido aqui dos advogados, minha classe, imagina, mas ele tem que confiar cegamente naquela pessoa, aquela pessoa não está mentindo, porque para ele entender quanto ele vai ganhar, é uma relação de confiança muito grande do advogado, que tem que confiar no advogado, né? Senão você não escolhe aquele advogado para você. Mas, se você consegue entender também o que está escrito, né? Tão mais simples. Sim, mais fácil. Essa semana mesmo eu estava conversando com o advogado, eu vou até achar o texto que a gente estava falando sobre ser benquisto. E eu achava que era outro significado. Igual o exame. Né? Eu vejo muita gente que não sabe ler exame Hoje tem curso, né? Na faculdade, você aprende a ler exames de paciente. Mas é umas coisas que você poderia falar assim, não, sim. Né? Porcentagem aqui, pronto. Uma coisa simples, mas eles colocam lá no não sei o quê, mas não sei na onde, as pessoas falam, mas e não sei. Mas é a mania do brasileiro de complicar, porque... O que você achou que significava benquisto? Uma pessoa bem vista. Bem querida, benquisto. Bem querida, Mas aí ele usou como negativa. E ele disse que há controvérsias. Benquisto. Uma coisa também. assim, vou só achar aqui pra Agora não... fiquei curiosa. Pra mim não fala besteira também, né? Fiquei curiosa. Porque eu falo muita besteira. Olha, peraí. Mas você sabe que, falando disso, a Gabriela Prioli postou hoje um vídeo falando, Dr. Fernanda. falando que ela recebeu um monte de DM, né, que chamam, Direct, isso. Falando que ela fala muito difícil, que ela usa palavras difíceis. E ela falou, o que eu falei de difícil? Me explica, porque eu não entendi o que eu falei de difícil. Porque às vezes a gente entra no automático, no jeito que a gente fala, e a gente realmente não percebe onde está falando difícil. Mas na verdade eu vi a própria Gabriela Prioli defendendo um movimento de melhorar essa questão. Mas eu acho que tem que melhorar a educação, sem dúvida. Mas enquanto não melhora, o conteúdo dela tem que ser mais acessível. Então ela se esforça. Ela é uma comunicadora, né? Ela se esforça para atingir um público maior. E aí, com certeza, com uma linguagem mais simples, né? Você vê, eu achei, foi fantástico o que ela fez na época das eleições, pegar a Anitta, que tem público, e falar sobre leis. Não, e a Anitta se expor mostrando que não conhecia, né? Que não conhecia o direito. A Anitta se expondo nessa questão de ignorância mesmo, ignorância na matéria, e a Prioli explicando. Isso foi incrível, sem dúvida nenhuma. Ele falou assim, ó, é coisa íntima, eu também vou ler pra não falar besteira. Ele não é bem quisto, ele diz, nem entre os advogados. Então, ele não é querido. Tem um não antes. O benquisto continua sendo de querido. Então, ele não é
benquisto. Tá O certo. benquisto é que você pode traduzir o benquisto para querido. Então ele não é querido, Entendi. entendeu? Eu não. E aí ele diz, quisto é aqueles caroços que dá na virilha, na garganta da gente. Meu Deus. Aí que eu acho que foi complicou. Não, não. Eu falei assim, eu Já achava não tinha que... entendido o outro, Não, aí ele eu já entendeu de tava- baixo, já a Aí eu cabeça bugou. falei, doutor, eu achava Não. que quisto era algo positivo. Mas Não, então você pode ser usado. São coisas diferentes, igual a gente Eu tem. fiz uma confusão, então. Assim, quisto, cisto, seja lá, é aquilo que você pode ter em vários nódulos, né? Quisto. Não, é outra coisa, mas você tem manga de comer, você tem manga de blusa. Benquisto, eu não sei a origem, talvez Você a sabe. origem tenha alguma coisa a ver, mas benquisto é uma pessoa E você querida. sabe que tem pessoas que gostam de falar assim pra complicar mesmo, né? É. Pra falar que ela é super inteligente, né? É. Tem gente que gosta de falar isso. Eu já não consigo nem ficar conversando com essa pessoa meia hora. De verdade. Porque parece que é exigido a gente, sabe? Aí você Quer fica- mostrar quer que mostrar sabe que muito, sabe, né? aí eu não me desce mais. Olha ele tentando entender quem é a pessoa. Tipo, é alguém que tá perto? É alguém que... Ô, Gabi, o que esperar de você pro futuro? Pra onde você quer chegar com a sua carreira? Nossa, outra pergunta difícil. Eu não penso muito no futuro, Matheus. Eu deixo o negócio acontecer. Até hoje deu muito certo. Eu me dedico muito. Hoje eu me dedico pro escritório crescer cada vez mais. Eu venho gostando do escritório. Quanto tempo pro escritório? O Sozinho? meu escritório desde 2019. Então, 4 anos já. completei, não, 3. Completei, não, 4 anos. 4. Gente do céu, 4 anos. Passa muito rápido. Boa. Nossa, passa muito rápido. Então a gente vem trabalhando para isso, né? Pro crescimento do escritório. Inclusive, no fim, a gente pode anunciar vaga, hein, se você quiser. Sim, legal. A gente está procurando advogado. Então, a gente vem trabalhando para isso, para o crescimento do escritório. Mas pensando na minha carreira, assim, eu deixo acontecer. Eu não tenho, assim, um programa certinho, tem que ser isso, porque eu acho que gera muita decepção. Hoje em dia, a gente já tem tanta ansiedade para tanta Pra tudo. coisa, sabe? Eu preciso parar com isso. Deixa acontecer. Eu tô deixando uma fase mais leve, um pouco de... Filhos? Meus pais querem netos. Mas eles já têm 2 enteados, tá ótimo. Hoje, especificamente, acho que tá um pouco difícil, tem outros planos, mas sem dúvida, filhos num futuro breve. Num futuro breve. Não sei se filhos no plural, mas filho num futuro breve. Acho que sim. Uma música. Olha, eu acho que pensando na Rita Lee, que acabou de ir, eu não aceitei ainda isso, Ovelha Negra. Ovelha Negra. Legal. É, Fazer essa pergunta, eu gosto muito dessa pergunta. Uma briga boa, de quem com quem? Uma briga boa de quem com quem? Meu Deus do céu. Não Um sei. debate, alguém que você colocaria no debate? Quem que você acha que seria um debate muito bom? Gente, que pergunta difícil. Nunca pensei nisso. Uma briga boa. Ai, Matheus. A gente tava falando agora que eles não, né? A A priori com o Monarca, É, novamente. eu pensei nisso, mas você sabe que essa é uma briga que eu não gosto, que me dá raiva? Porque ela fica tentando fazer, o que o Matheus falou, fazer ele trazer fundamento, trazer base pro que ele tá falando, e ele fica fugindo, eu não gosto disso. Pra mim, briga boa é quando eu tenho argumento, você tem argumento, No mesmo nível. no mesmo, ou pelo menos a gente tenta chegar no mesmo nível, mas é argumentação. E a gente, então, uma briga boa é isso. 2 pessoas, não necessariamente uma pessoa específica, mas 2 pessoas no mesmo nível de pesquisa, de intelecto, debatendo em nível de igualdade. Não essa coisa de um brigar e o outro ficar tentando jogar uma fake news no meio. Esse tipo de coisa eu não gosto. Então, não sei se uma briga, mas um debate entre, por exemplo, a Gabriela Prioli e o Leandro Carnal, que sempre estão juntos. Nossa. Um debate bom, com conteúdo, Nossa, sabe? aí que eu não entendi nada. Porque o É, Karnal, mas- o Karnal, você já viu as coisas, eu gosto muito dele. Não, ele é um espírito É, na Terra. aham. Um espírito louco na Terra. E É muito eu maravilhoso. sigo ele, acho ele incrível, né? Eu vejo as frases dele assim, mas os textos dele eu tenho que ler 2, 3 vezes pra entender. Juro, Porque tem algumas coisas que ele coloca assim, mas ele faz de propósito. Faz. Ele faz pra gente pensar mesmo. Faz. Aí eu sigo ele no Instagram lá, então ele Você já vai... leu O Dilema do Porco Espinho? Não. É um livro dele muito bom. Porque vamos imaginar, o porco espinho, ele quer ter pessoas por perto, né? Mas aí, quando ele se fecha, ele tem os espinhos e todo mundo se afasta. É muito legal. Acho que vale... Ele compara o que é solidão de solitude. Ele cria 2 palavras. Cria não, né? As palavras existem. Mas a diferença de você estar sozinho porque você realmente quer, ou então, simplesmente, aquele momento seu com você, vale a pena. Não, aquela palhaça que ele fala sobre o nazismo é genial, né?
Ele é muito Ele é bom, incrível, né? ele é incrível. É. E ele faz você pensar, e é gostoso de fazer você pensar, porque ele tá falando uma coisa assim, uma coisa tão Daqui a pouco vão estar bonzinho, nos né? comentários Tipo, abaixo, petistas. nossa, não vem com política não, gente. Não, Não, tem tô que falando nada outra a ver, coisa, pelo pelo amor de Deus. Deus. Não tem. Tem a ver com argumentação, com conteúdo. E esse negócio de solidão é engraçado, porque eu confundia solidão. Quando eu morava sozinho, você aprende a ficar sozinho. Né? Você morou em São Paulo há muito tempo, Sozinho então há muito tempo. eu morei sozinho. Eu ficava, nossa, que solidão, mas eu gostava de ficar Então, sozinho. e aí Eu tem gosto um até hoje. problema, né? Eu só entrar uma semana, fico uma semana dentro da minha casa e botar a cara pra fora. Eu Adoro. falo, eu falo que a pandemia eu só sofri porque tinha gente morrendo, então era uma desgraça. Eu não podia ver meus pais, porque eles estavam aqui ou lá. Tirando isso, eu amo ficar em casa. Foi a melhor coisa, eu não precisava sair, eu não precisava encontrar quem eu não queria. Não tinha que dar desculpa. Então, Pegar assim, trânsito, né? pegar trânsito, Nossa. isso a gente adaptou até hoje. Então, eu gosto. Só que tem uma questão também de você morar sozinho aí, né? Que é você criar suas manias. E aí, você conseguir se relacionar depois disso Então. muito difícil. É muito difícil, porque as coisas começam a te incomodar, né? A pessoa lavar sua louça já incomoda. Já incomoda, porque eu deixei o prato ali pra ele ficar ali, né? É simples assim. Eu deixei meu travesseiro naquele lugar, eu quero. Mas E aí, às vezes, a pessoa chegou antes de você em casa. E ela, de repente, já deitou no sofá. Então, a almofada não tá mais no lugar. Mas faz Você sentido. começa a criar umas manias chatas, né? Mas é muito tempo morando Eu sozinha. fui chato esses dias. Teve um amigo que veio passar férias em casa e ficou 12 dias. E aí eu falei, 12 dias tem que ajudar a limpar a casa, né? Mas eu tenho intimidade com ele, a gente brinca sobre isso. Falei, você limpa o quintal, eu limpo a sala, né? Fizemos uma divisão ali. Eu fui refazendo o que ele fez. Falei, não é assim que limpa. Falei, como eu sou chato. Mas eu já vi vídeo seu fazendo faxina. E, pelo amor de Deus, só falta passar cotonete no cantinho também do chão. Mas Eu fui já faxineira, vi. né? Não, eu fui faxineira há muitos anos. E ela me levava quando era novo fazer faxina com ela. Eu era obcecado, eu parei de fazer limpeza porque eu era muito obcecado mesmo. E eu sou limpar, bagunceiro, você acredita? de limpar. Hoje eu pago minha tia que faz faxina em casa e eu tenho meu robô que limpa o chão pra mim. Então... O robô, essa semana passada, eu pus um monte de pedra em cima dele, um incenso, e falei, vai purificar a casa. Soltei o robô e ele foi. Olha isso, eu vou Soltei fazer o isso. robô e ele foi. Com incenso pela casa inteira. Purifica Gente, isso aqui. robô macumbeiro, nunca tinha visto. Purifica isso aqui com essas pedras, com esse incenso, vai. Vai pra Olha, Interessante. eu nem tinha pensado nisso. Eu jogo um sal grosso nos cantos da casa. Então, põe em cima do robô, manda, deixa ele. Manda. Você sabe que eu fiz isso, coloquei um pouco de sal grosso atrás da porta, e aí eu comecei a ficar com dor de cabeça em casa. Eu não conseguia entrar mais. Eu tive que pedir pra alguém lá tirar o sal grosso atrás da porta. Por quê? Tô brincando. Tô falando que eu que era mal olhado. Ah, cara. entendi. O problema era ele. O problema era eu. Gabi, muito obrigado. Eu que Chegou agradeço, no gente. final. Posso falar Agradeço. alguma coisinha? Agradeço muito. Não, só queria agradecer mesmo o convite. Para as pessoas fazerem direito, irem atrás. É uma profissão incrível, abre muitas portas, tem muita opção. Fala Então- sobre as vagas. É mesmo. A gente está com uma vaga, então, para advogado júnior. A nossa ideia é contratar alguém para trabalhar com a parte de direito do consumidor. Mas a gente advoga para empresas, né? A gente não advoga para pessoa física. Então, uma pessoa que esteja interessada em trabalhar advogando para empresas na área de direito do consumidor, a gente vai receber currículos até o dia 5 de agosto e a gente começa o processo seletivo efetivamente na segunda seguinte, que eu acho que é 7 de agosto. Na primeira segunda a gente começa o processo seletivo para provavelmente contratar em setembro. É uma vaga para trabalhar de casa, É isso que eu Totalmente. perguntar, porque o nosso maior público é São João. né? totalmente home office, Olha que totalmente legal. 100% Legal. home office. Então, quem tiver interessado... Tem que ter quiser feito trabalhar- Mackenzie. Não tem que ter feito Mackenzie, não tem que ter feito PUC nem USP. Tem que ter português fluente, tem que saber escrever, né? Ou pelo menos se dedicar para aprender a escrever, porque a gente é uma vaga de advogado júnior, então a pessoa vai crescer no escritório. Advogado júnior é o que acabou de se formar, é isso? Isso, é advogado júnior, pleno, sênior, e aí depois os escritórios mudam a nomenclatura. Pode ser gerente, diretor, aí vai crescendo até virar o sócio, que a gente chama de patrimonial, né? Mas então é uma vaga para advogado júnior, é uma contratação CLT, fica aí a dica, pessoal, vamos começar a contratar CLT, porque o pessoal quer contratar como PJ, quer contratar como associado, não tá muito legal isso. Então uma vaga CLT para trabalhar de casa, home office e... Registro em carteira, seria. Exatamente, registro em carteira, é isso aí. E vamos trabalhar junto, que tem muita coisa para fazer. Ô, Gabi, Currículos até dia 5 de E podemos agosto. esperar uma comunicadora, uma advogada comunicadora? Mais do que já é? Matheus. Porque você fala muito bem, né? Ah. Você é feia, mas você fala bem. Ai, Matheus, eu acho que eu não tenho esse dom, essa paciência, não é nem o dom. Quando eu comecei a postar coisas em rede social, a assessora de imprensa vivia pedindo coisa, porque tal jornal quer um artigo, tal jornal quer aquilo, uma entrevista.
E eu tava numa fase de me dedicar muito ao escritório, até hoje. Eu sou muito focada naquilo que eu faço. Eu sempre quero fazer aquilo muito bom, muito perfeito. Tenho que me preparar pra fazer. E aí eu não tenho essa paciência de ter que postar sempre. Tem que estar ali mostrando a vida todo dia, sabe? O meu Instagram, você vê, eu posto mais nos stories, uma bobeira ou outra, mas assim... Eu não tenho essa paciência. É muito pontual, exato. Não dá pra você esperar que vai ter conteúdo todos os dias. Mas tanto que eu olho correndo quando você posta algo, porque é muito difícil postar e eu sei difícil. que vai ter muita relevância. É difícil eu postar, porque eu não tenho essa paciência. Então, eu acho que não dá pra esperar uma comunicadora, porque, por enquanto... Exige um tempo. Exige um tempo, exatamente. Exige. Vocês se dedicam pra estar aqui, vocês se preparam. A gente não sabe de tudo 100%. Eu sei porque eu fui dar aula, né, esses dias para um grupo aí na área de cuidador de idosos, eu fui falar sobre nutrição para idosos. E eu fiz faculdade disso, né? Você tem isso. E aí, por mais que você tem que estar preparado, porque se alguém te perguntar alguma coisa ali, você vai ter que saber responder. Então você tem que estudar mais, né? Você tem que dedicar. Então, acho que você é comunicador, professor, você tem que dedicar muito. Tem. Parabéns, professores, viu? Parabéns mesmo, exatamente. Então, eu acho que esperar uma nova advogada comunicadora não tá nos meus planos, né? Tem coisa que acontece de repente, você não tem como evitar. Mas falar que eu vou me dedicar... você. As pessoas falam, sabia? Cada vez que eu posto um vídeo, alguma coisa, principalmente quem me conhece desde nova, manda mensagem, fala mais, porque quando você fala eu entendo. É aquilo que a gente tava falando do jeito de falar. Posta mais, explica mais. Mas eu teria que fazer isso todo dia, eu teria que me dedicar a isso. E não é algo que eu quero me dedicar agora. Eu acho que tô numa fase mais de dedicar a escritório, família, tô mais low profile. Não posso falar inglês porque ele não gosta de pedir eu nem sei o que significa, o que é. Tô mais devagar, tô um pouco mais, tô indo mas eu com não sou calma. onipotente, não, pelo amor de Deus. Tô indo com calma, não, mas é chato. De novo, tô gastando muito. Não, você tá gastando muito Eu não sou assim, vocabulário, não, olha. gente. Tá um Não, todo mundo sabe que eu vocabulário. não sou assim. Gabi, obrigado, amor. Eu que agradeço mais uma Muito vez, bom, gente. muito Foi bom. muito legal, viu? Obrigada mesmo Todo pelo sucesso convite. do mundo pra você. Obrigada. E Você vamos chega. marcar um vinho, por favor, Vamos. quando estiverem em São Paulo É. também. E Nossa, você já me deu um cano sábado, porque você tinha Verdade. seus negócios aí, né? Mas eu fui ver FIC. meu namorado no Santana, né, Gabi? Eu vi. Ele chegou a Vamos acompanhar. falar né? mal. de peruca. Era você de peruca. peruca. Entendi. Fazer uma fofoca? Fala. Vamos. Gente que veste o Luan Santana, eu não gosto que eu Para, falo isso. não. Eu não gosto, ele fala mal do Luan Santana. Não é que eu falo mal, é que assim, eu acho que ele se veste muito mal. Ele canta muito. Né? Ele é bonito. Roupas, não. Mas só que ele todo. Eu fui num. Até que esse aqui tava melhorzinho aqui. Eu gostei da Agora eu fui em outro show dele numa. Perto Da de Campinas. Da Ituba não, Hortolândia. No show de Hortolândia dele lá. Meu Deus, não dava pra entender nada. É porque fica muito extravagante, porque ele já chama atenção só ele. Muita informação. Muita né? informação. Então, Lu, mas fez a voz, atividade. Atividade. Então, não, Lu, coisa que o Lu vai ver, né? bota a calça jeans e uma voz, coisa. mas a voz tá boa, a voz Ah, tava a bonita, voz as músicas tá são boa. lindas. Ele toca piano pra caramba, canta pra caramba. Então, Querido, qualquer coisa que ele fizer tá perfeito. Você tirando as roupas. Eu achei que era Thaís Fava chegando. Jura? Eu jurava. E eu acho que ela ficou decepcionada, porque ela não postou mais nada do Luan Santana, hein, Thaís? Ela não postou mais nada do Luan. E ela, Olha, tava tá falando nele, tá, Thaís, ela postava todo dia alguma coisinha E do ela Luan. aceitou dar entrevista pra gente? Não aceitou, né? Não, a Thaís teve Olha, ela teve Thaís. vergonha. Meu Deus. Ela teve vergonha. E é isso, Gabi, obrigado, amor. Obrigada mais uma Muito vez. bom, muito viu? bom. E você de casa, muito obrigado. Não se esqueça, curta, compartilhe. Mande pros seus amigos se você gostar da entrevista de hoje, tá bom? É muito importante a participação de vocês. Isso mesmo. Obrigado às empresas. Eu não tô falando muito porque eu tô Tá ruim bom. mesmo, gente. E obrigado às empresas, obrigado a Anguera, obrigado Pneus Virela, obrigado Help, obrigado... Você não ia falar, ele falou Carmela. da empresa agora. Não vou falar, tipo, muito. Não, da empresa que entrou nova. Você falou não sei o que, você fez Ah, não, eu falei no começo que era Falou? Anguera. Falei. Não, eu tô aqui. Por que a gente tem que gravar de quarta? De quarta-feira a gente é mais animado. Não. De segunda-feira a gente Porque tá de quarta a gravando. gente tem vôlei, a gente É tava verdade, perdendo tem vôlei. esporte. Antes do esporte. equilibrado. Olha, gosto de ver. Parei de fumar, viu, Gabi? Parou de Vai fumar. fazer 5 tá no- meses, tô no vôlei faz 1 ano. Olha isso. Tô muito gostosa agora. É um novo É um Matheus. novo Matheus. Meu Ontem Deus. passou no consultório, fazer uma dieta É. pra ele, não teve a cara de pode fazer. Eu Não tô tá mais baixando. caindo de moto? Não tem mais moto faz muitos anos. Ótimo, Parei. ótimo. Eu caí 5 vezes, eu falei, acho que moto não é pra mim. Uma hora a Eu gente... quase morri pra entender isso. entendeu? Entendi, uma hora a gente recebeu o sinal, né? Tem tudo, gente. Ah, meu E é Deus. isso? E é isso. Alguma... Não, só semana que vem. Compartilha, pessoal. Estamos gostando do pessoal compartilhar. O pessoal aí curtir. Hoje saiu outro, não saiu outro? Hoje sai outro. Hoje saiu outro. Vai agora, já vai.
Daqui 2 minutos. Aí, ó. Pronto. E, pessoal, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda pra avó, manda pro primo, manda pra ti. Se não quiser assistir inteiro, vai só vai ali e dá uma curtidinha pra gente, pra ajudar meus amigos aqui. Pede pra você ficar rico logo. Eu preciso viajar ao mundo. Tem gente me esperando lá e eu não tô indo por causa disso. Vários namorados, né? Tudo. Nessa namorada. É namorada. Eu gosto. Quem come de tudo tá sempre mastigando por ela. E é isso, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Patrick. Você vai ficar no meu coração, tá? Seja bem-vindo, João, aqui à nossa equipe. E é isso. Beijo, Conect TV. Beijo, Piratininga. E é isso. Beijo, enorme. Até a próxima segunda-feira. Ele já mandou um monte de beijo. Tchau, gente. Tchau.